Olá, boa tarde. Gostaria primeiro de agradecer a oportunidade de apresentar esse trabalho. Então, meu nome é Viviane, sou uma das integrantes do trabalho e fui orientadora do trabalho de conclusão de curso das outras duas integrantes, a Alessandra e a Veridiane. Então, esse trabalho foi realizado no ano de 2015 para a conclusão do curso dessas duas alunas de Pedagogia pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, que se localiza no estado do Paraná, no Brasil. Então, o trabalho se intitulou O Ensino das Operações no quarto ano do ensino fundamental a partir de jogos, dificuldades e possibilidades. Então, o ensino fundamental ele está dentro dos 4 primeiros anos de escolarização de educação básica. Bom, como resumo, as meninas procuraram analisar como o jogo pode contribuir para a aprendizagem das operações do quarto ano do ensino fundamental e quais as dificuldades e possibilidades que estavam associadas a ele. Então, a turma escolhida ela tinha 31 alunos matriculados e na data de coleta dos dados estavam presentes 24, que serão os que nós apresentaremos os dados. E o jogo escolhido, ele se intitula ASMD, adição, subtração, multiplicação e divisão, porque ele é um jogo muito simples de elaboração, como nós vamos mostrar mais à frente. Ele pode ser usado com as 4 operações básicas, mas também com outras operações. Então, não é um jogo restrito para uma faixa etária. Então, assim como eu posso usar as 4 operações, eu posso usar somente 2. Eu posso usar outras operações, como potência, raiz e assim por diante. Então, ele é um jogo bem abrangente. E durante o momento da interação e contato com o jogo, as crianças foram convidadas também a expressar o seu raciocínio, as estratégias, o seu ponto de vista sobre a proposta que foi dada. E os dados revelaram que, quando o jogo ele é bem planejado, ele é um facilitador no processo de ensino-aprendizagem, assim como ele auxilia no desenvolvimento de diferentes habilidades. Então, a questão inicial foi como um jogo pode contribuir para o ensino das operações no quarto ano do ensino fundamental. E essa questão foi posta porque uma das alunas, ela era tutora, né? Então ela acompanhava um aluno com necessidades especiais e ela percebia que os alunos tinham, em geral, dificuldade de raciocínio, de interação, eram muito individualistas. Então a proposta foi exatamente disso, como o jogo poderia auxiliar a vencer algumas dificuldades que estavam postas. Então, o objetivo foi observar como os sujeitos se manifestam frente ao jogo como uma metodologia de ensino e aprendizagem das operações. A metodologia utilizada foi pautada na abordagem qualitativa, do tipo de estudo de caso, tendo como objeto o jogo. Então, nós utilizamos uma pesquisa exploratória a fim de realizar esse estudo envolvendo os jogos, porque essas pesquisas têm, segundo Gil, como objetivo proporcionar uma maior familiaridade com o problema com vistas a torná-lo mais explícito ou construir hipóteses. Então, explicitou-se um cenário quando começamos a aplicar esse jogo. Então, a escolha do jogo então se deu por ele envolver as 4 operações e os alunos estarem numa fase de consolidação dessas operações, porque eles estavam saindo do quarto ano, que é onde no Brasil se está posto na atual legislação que as crianças têm que estar alfabetizadas matematicamente até o 3º ano. Então, se imaginava que no quarto essas operações já estariam consolidadas e não foi bem o que aconteceu. Bom, então o locus da pesquisa foi numa escola de nível municipal do quarto ano. A aplicação do jogo aconteceu em 2 tentativas. Na primeira tentativa, então foram usadas as regras usuais do jogo, e não se percebeu interação entre os alunos, eles não sentiram vontade de participar, eles estavam muito individualizados, não queriam compartilhar essas estratégias, não entenderam o jogo. Numa segunda tentativa, então as regras foram modificadas.
Quais são as regras do jogo? Então, nesses 3 dados, então nós colocamos dentro de uma garrafa para facilitar o manuseio, não ter problema de perda de dados e assim por diante. Então, com os 3 valores de dado, ele tem que elaborar uma resolução de forma que obtenha o valor do ponto em que ele está. Então, por exemplo, ali, se a criança tirasse nos 3 dados o valor 1 e a primeira casa que ela tem que avançar é a casa 1, então ela deveria formular, colocar os sinais de operações de forma que o resultado fosse 1. Então, por exemplo, 1 mais 1 menos 1, mais 1, 2, menos 1, 1. Então ela avançaria, ficaria com o seu ponto no primeiro botão. Depois, ela deveria sortear os dados novamente para formular uma resolução de forma que fosse 2, 3 e assim por diante. Na segunda tentativa, então na primeira não deu certo, porque os alunos não estavam habituados a esse raciocínio. Na segunda tentativa, então as regras foram modificadas para aquela turma. Então eles poderiam usar 2 dados caso eles conseguissem realizar a operação. Não era obrigatório mais utilizar todas as operações. Então nós deixamos o jogo mais livre e as crianças interagiram, conseguiram chegar até o final, gostaram do jogo, participaram ao longo do processo e isso foi bem interessante. Então a segunda tentativa produziu mais resultados. Então, nesse quadro, ele traz uma análise dos registros que os alunos utilizaram durante essa segunda tentativa. Então, nós podemos ver que muitos alunos usaram os 3 números e 2 operações ao longo do processo, assim como também usaram 2 números dos 3 e uma operação somente. Nas outras 4 colunas, nós temos a frequência que as operações foram utilizadas. Então, por exemplo, o aluno A1 não utilizou nenhuma vez a multiplicação ao longo do processo. Assim como, por exemplo, o aluno A7 usou todas as operações. Então, aqui nós temos os outros dados, né? Então, pode-se perceber que praticamente todos os alunos usaram a adição e subtração e a multiplicação e divisão foram um pouco menos trabalhadas ao longo da pesquisa. Aqui nós temos um exemplo de uma das soluções apresentadas. Então, a criança colocou lá quais números ela tirou no dado. 4, 2 e 1. Então, ela precisava encontrar o número 1. E ela conseguiu elaborar um cálculo que resultasse no número 1. Depois, ela tirou 4, 3 e 1. 4 menos 3, 1 mais 1, 2. Então, ela conseguiu, ao longo do processo, utilizar tanto os 3 números quanto 2 e variar o tipo de multiplicação. Esse jogo foi interessante porque ele não se deu no espírito competitivo usual. Então, os alunos se ajudavam, eles tinham um espírito colaborativo, desenvolveram uma coletividade que eles não tinham antes, pois não eram incentivados a isso. E as conclusões que obtivemos deste estudo mostram que o trabalho com os jogos, então ele favorece uma aprendizagem significativa, favorece a ludicidade, o uso de estratégias, o desenvolvimento do raciocínio lógico e a coletividade, desde que ele esteja adequado à realidade da classe que está se trabalhando, que as regras sejam adequadas ao público, né? Então, no caso, aos alunos que serão envolvidos, e que eles as compreendam. Então, na segunda tentativa do jogo, eles realizaram algumas vezes no quadro negro exemplos de como deveria ser o cálculo, ou de como realizar, de que estratégia era melhor, que resultado ele queria, para que números ele tinha. E na primeira não foi feito isso. Então, isso foi um fator que favoreceu ao sucesso da pesquisa. No entanto, nós percebemos que o trabalho com jogos ele exige planejamento e objetivos definidos, para que não fique o jogo pelo jogo, né? Então, o jogo como momento de distração, mas que realmente favoreça a aprendizagem da criança, a consolidação de conceitos que já estão postos ou conceitos que serão trabalhados posteriormente. Então,
deve-se haver uma intencionalidade pedagógica. Caso contrário, a grande perda da potencialidade do jogo. Então, se tivéssemos insistido nessa primeira tentativa, provavelmente as crianças não teriam nem compreendido o jogo e nem considerado ele como um fator de aprendizagem matemática. Entretanto, na segunda tentativa, elas responderam um pequeno questionário e se mostraram satisfeitas, falando que gostaram do jogo, que aprenderam, que matemática era divertido. Então, superaram um pouco das percepções que tínhamos. Então, algumas percepções que nós tivemos é que ainda falta contato com os jogos, pelo menos na turma em que nós trabalhamos. Então, os jogos, quando utilizados, eles ainda são um fator de distração e não para aprendizagem. E esse jogo em específico, por ele demandar operações simples, ele parece fácil demais. Entretanto, a maior dificuldade está em analisar qual operação vai ser usada, ou que resultado você quer, e fica o contrário do que se põe usualmente. Então, se dá a conta e se espera o resultado. E nesse caso, nós temos o resultado e queremos a conta. Então, isso favorece o desenvolvimento de um raciocínio inverso. E aí, o último fator é que a mudança de regras é importante para adequar o jogo à realidade. Então, caso alguém tenha interesse, pode nos contatar via e-mail. Nós enviaremos outros dados da pesquisa para que os interessados possam reproduzir o jogo de acordo com a sua realidade. E esperamos que todos gostem do nosso trabalho. E muito obrigada pela atenção. As referências. Então, a terceira ali foi a monografia realizada pelas alunas no ano de 2015. Muito obrigada.